que era um país muito pobre e muito pouco tempo virou uma grande potência imperialista, vai anexando todos os países dos arredores, né? As Filipinas, a Tailândia, Malásia, a China, Indonésia e assim por diante, e a Coreia entra como um desses países que teve submetido ao saque, né, do imperialismo japonês. O Kim Il-sung, que eu tinha falado, né, o grande dirigente de todo o grito de protesto popular do povo coreano pela independência, já que, como eu falei, o fator fundamental da Revolução Coreana foi uma revolução anti-imperialista, né, de libertação nacional, foi justamente a condução da luta armada para expulsar os imperialistas japoneses do território coreano e transformar a Coreia numa república independente, uma república democrática do povo. Não é à toa que o nome do país chama República Democrática Popular da Coreia, República Popular Democrática da Coreia. Então, dado que a Revolução Coreana se insere, né, em toda essa onda de revoluções anticoloniais que basicamente varreram a Ásia, a África e inclusive parte da América Latina depois da Segunda Guerra Mundial, se a gente for levar em conta os anos 50, 60, 70, de todo aquele processo de descolonização da África, de parte da Ásia, é impossível a gente falar desse processo mais geral sem abordar o que foi a Revolução Coreana, né, que teve a libertação nacional e a emancipação nacional como fator fundamental desde o seu início. Quero dar só um exemplo para vocês. Vocês devem se lembrar, por exemplo, do que foi a Segunda Internacional Comunista, que foi fundada lá no final do século XIX e tudo mais, que era uma grande organização que reunia o movimento comunista internacional. Se a gente pegar a Segunda Internacional, ela era composta quase que exclusivamente por partidos europeus e pelos partidos lá dos Estados Unidos e tudo mais. Tal. Com o processo de fundação da Terceira Internacional em 1919 pelo Lenin, esses países que eram considerados os países do mundo colonial e eram considerados até de forma pejorativa como os países atrasados, os povos de cor, esses países que antes estavam secundarizados na arena política internacional, principalmente no movimento de esquerda, né, que vão ganhar o centro da luta política, principalmente a partir da década de 20, 30, 40 e tudo mais, e a Revolução Coreana desponta nesse sentido, né. Então, pelo fato deles terem expulsado o imperialismo japonês, um dos imperialismos mais agressivos que a história já teve, porque o pessoal fala bastante da Alemanha nazista, mas o Japão acaba ficando secundarizado, esquecendo que o Japão fez coisas tão brutais quanto Hitler e provavelmente até mesmo piores. Por isso, eu considero que estudar a Revolução Coreana, estudar como os coreanos expulsaram os imperialistas japoneses, é importância fundamental para a luta anti-imperialista de maneira geral. Segundo ponto, e já ia esquecendo, né? Esse ano se completam 75 anos da independência da Coreia, da expulsão dos imperialistas japoneses aqui da Coreia, né? Então já deixo aqui minha saudação, minha homenagem aos 75 anos da vitória do povo coreano sobre o imperialismo japonês, que vai ser feito agora em agosto, aniversário de 75 anos. Mas então, indo para o segundo ponto. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, se aproveitando aí da enorme destruição da Europa, do restante do mundo, os Estados Unidos, que mesmo sendo a principal potência imperialista do mundo, já depois da Primeira Guerra Mundial, eles ainda não tinham o peso de botar o mundo inteiro sob a sua asa. Esse é um processo que vai começar a se aproveitar aí da destruição da Europa e assim por diante, para submeter o mundo capitalista inteiro, inclusive as próprias potências imperialistas europeias, ao seu domínio. Então, os Estados Unidos aparecem como um nível de imperialismo que o mundo antes da Segunda Guerra Mundial não conhecia. Eles aparecem como aquela noção da superpotência imperialista única. Isso é um fator fundamental. E o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, que basicamente dobraram o PIB deles em questão de 4, 5 anos, justamente pelas encomendas de guerra, o aumento das exportações com a guerra na Europa, ou coisa parecida, o que acontece? Eles entram num processo de crise, porque as encomendas de guerra que tinham naquele período, né, elas basicamente cessaram. Ou seja, não importavam mais armamentos bélicos e assim por diante, e eles precisavam de uma nova grande guerra, né, para conseguir tirar o país da crise que basicamente tinha se afundado depois da Segunda Guerra Mundial. Então, como que eles pretendem iniciar esse novo processo de guerras, né?
Os setores mais fervorosos, né, mais fanáticos do imperialismo norte-americano, tinham a intenção de iniciar um processo que se chamava de Terceira Guerra Mundial. E qual que era o plano deles? Iniciar essa guerra a partir da Coreia, e da Coreia marchar para a China, bombardear a China com bombas atômicas, atacar a Mongólia e depois unificar todo mundo capitalista para uma guerra geral contra a União Soviética, para tentar destruir a União Soviética militarmente. A bomba atômica que eles jogaram no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, durante muito tempo se fez uma propaganda intensa para jogar contra a Coreia e contra a China também. Então, a Guerra da Coreia, que se inicia no ano de 1950, a partir desse processo que eu mencionei para vocês, foi uma tentativa dos planos do imperialismo norte-americano de sair da crise e de destruir o mundo socialista militarmente. Pois bem, a Coreia, que era um país muito fraco, basicamente com uma economia agrícola bastante precária, que tinha acabado de fazer sua reforma agrária, que tinha iniciado muito porcamente seu processo de industrialização nacional, se vê, do dia para a noite, submetida a uma guerra de agressão por parte dos Estados Unidos e do governo fantoche que acabava de ser estabelecido na Coreia do Sul. Essa guerra da Coreia, que se inicia em 1950, durou 3 anos. Deixou como saldo 3 milhões de coreanos mortos, centenas de milhares de soldados norte-americanos mortos e dos países satélites também. E a Coreia do Norte, um país muito fraco, um país que mesmo recebendo a ajuda aí de países como China, como União Soviética, teve que levar basicamente nas costas uma guerra da maior potência imperialista do mundo, conseguiu no ano de 1953 derrotar os planos do imperialismo norte-americano com a assinatura de um tratado de armistício. Ou seja, os planos do imperialismo norte-americano de iniciar uma terceira guerra mundial a partir da Guerra da Coreia foram frustrados pelos esforços conjuntos do Exército Popular da Coreia e pelo apoio do Exército Voluntário do Povo Chinês. Ou seja, se a gente estudar a história da Revolução Coreana, para a luta anti-imperialista, é importante também nesse sentido, não só porque a Revolução Coreana teve o anti-imperialismo desde o seu início, como também o povo coreano foi responsável por impor a primeira derrota histórica para o imperialismo norte-americano. Porque, por mais que tenha sido assinado um tratado de armistício, não foi uma derrota técnica, né? Isso frustrou os planos do imperialismo norte-americano de iniciar uma terceira guerra mundial. Isso aí é um fato muito importante. E um terceiro ponto que eu acho importante levantar, um terceiro ponto final, eu deixo várias coisas aqui no ar para que a gente desenvolva melhor aí na hora que abrir a fala para a audiência, é que a Revolução Coreana foi responsável, basicamente, isso não é exagero, quando eu falo que a Coreia do Norte possui uma política de paz genuína, isso aí não é exagero, até porque toda essa propaganda de que os coreanos querem explodir o mundo ou coisa parecida, é frustrada, né? Quando a gente vê que, na verdade, a quebra do monopólio da bomba atômica dos Estados Unidos, que eles construíram lá em meio à Segunda Guerra Mundial, a União Soviética quebrou esse monopólio, construindo logo em seguida a sua bomba atômica. Na década de 90, a Coreia do Norte também desenvolveu a sua bomba atômica. O que os coreanos chamam de política Songun, de colocar ênfase nos assuntos militares como um aspecto fundamental para a construção do socialismo, que é algo inovador, né, que os dirigentes não pensaram e tal, é também uma manobra muito importante que frustrou os planos do imperialismo norte-americano de iniciar uma nova guerra naquela região do extremo leste asiático, né? Então, muito longe de querer de ter uma política belicista, como é divulgada aí pelos grandes meios de imprensa e tal, a política Songun de dar ênfase aos assuntos militares é algo que frustra novos planos do imperialismo para uma guerra e que basicamente conseguiu garantir a paz nessa parte aí do Extremo Oriente. Então, esses 3 motivos que eu sistematizei aqui são os motivos, assim, no meu entender, no entender da União Reconstrução Comunista, que tornam muito importante que aqueles que pretendem conduzir a luta anti-imperialista no mundo, e particularmente no Brasil, devem estudar a história da Revolução Coreana. Então, aqui o meu tempo aqui já está finalizando, vou ter
bastante tempo mais para falar na hora das perguntas, dos debates e tal. Aí, basicamente, o Zé falou que eu tenho um pouquinho mais de tempo aqui e tal. Mas a gente vê atualmente, né? É engraçado que a gente está fazendo esse debate quando a gente vê nas notícias, aí nas Globos da vida, a Bovespa caindo 16%, países inteiros fechando suas fronteiras, em tese, por conta do coronavírus, não em tese, mas motivados pelo coronavírus, mas que isso aí acaba ofuscando que, desde há muito tempo, o mundo capitalista já tá dando sinais de uma superprodução. Você vê um novo processo aí desde o início da década de 2010 de agressão do imperialismo norte-americano contra os povos do mundo. Se a gente pega, por exemplo, o caso da Líbia, que foi invadida pela OTAN, numa invasão conduzida e encabeçada pelo imperialismo norte-americano. As agressões contra a Síria, contra o Iraque, contra o Afeganistão. O recente assassinato do general Soleimani, que basicamente quase levou a uma guerra regional que poderia levar a um pico, inclusive uma terceira guerra mundial. Isso aí foi o que se especulou e tudo mais. A gente vê como que é importante para os povos do mundo que esses povos que querem lutar contra o imperialismo e garantir a sua independência nacional deem como que eu posso dizer? Demonstram um interesse fundamental pelo desenvolvimento do aspecto militar. Isso é um dos pontos que a Revolução Coreana tem a ensinar para o mundo. A Venezuela, entre outras coisas, que é um dos países que mais está sendo agredido na América Latina, está dando sua ênfase para isso, mobilizando seu aparato militar e construindo sua defesa popular. A gente vê como que os países anti-imperialistas que não deram atenção para o aspecto militar foram justamente os que caíram. A gente tem um exemplo lá do Salvador Allende, no Chile, que foi derrotado por um golpe sangrento em 1973. O próprio caso do Gaddafi, que teve seu país invadido por ter se recusado, entre outras coisas, a desenvolver uma bomba atômica. Atualmente o Irã avança nesse processo e, por conta disso, a gente vê que esse entendimento, né, dos coreanos de dar ênfase à questão militar é algo que faz com que o imperialismo norte-americano, a despeito de ser agressivo, a despeito de estar tentando fazer uma nova série de agressões, ele não consegue fazer o que bem entende, como conseguia em outros tempos e tudo mais. Então. Aí, eu acho que eu já fico por aqui, já passo aqui a palavra para o Marcelo Puzeto, agradeço aqui. Aí, na parte dos debates, a gente vai conseguir desenvolver alguns dos aspectos que eu coloquei aqui, que o professor Puzeto vai falar aqui posteriormente. Muito obrigado. Você falou em menos de 20 minutos. Eu queria só sugerir o seguinte: se você não queria aproveitar uns 5 minutos só para compartilhar logo de cara a experiência que você teve lá visitando a Coreia, porque eu acho que é importante, isso pode você falar agora, tá? Eu lembro quando a gente começou o processo aqui da fundação do blog de Solidariedade à Coreia Popular, em 2010, basicamente não tinha gente que tinha ido para a Coreia, né? Agora, eu acho que 10 anos depois já teve muita gente que visitou a Coreia, muita gente está trazendo essa experiência, só que ainda assim, com esse aumento, né, ainda é pouca gente que teve a oportunidade de visitar e de ver de perto, né, como que é a construção do socialismo de cara, né. Quando eu estive lá em 2011, em 2012, eu vou abrir para vocês que boa parte dos meus comentários vão estar desatualizados. Porque desses 8 anos para cá, a Coreia do Norte avançou bastante no seu processo de desenvolvimento econômico. Eles iniciaram todo o processo de modernização aí das fábricas, desenvolvimento de indústrias de automação, de ciência e tecnologia e assim por diante e tal. Mas eu me recordo, né, que, não sei se vocês lembram, em 2010 teve o jogo, né, do Brasil contra a Coreia do Norte, lá na África do Sul, inclusive, foi o primeiro jogo do qual o Brasil participou, que o próprio Jornal Nacional tinha divulgado que a ditadura norte-coreana tinha falsificado o resultado do jogo, porque se a Coreia do Norte perdesse, isso aí ia gerar uma convulsão política que ia derrubar a ditadura. E eu sou recebido pelos norte-coreanos basicamente falando, parabenizando a gente sobre como o Brasil jogou melhor e merecia vencer e assim por diante.
Lá na Coreia, eu tive a oportunidade de ver, assim, de visitar cooperativas agrícolas, né? Eu tive lá na cidade de Sariwon, na província, se não me engano, de Hamgyong do Sul, né? Que eu tive na casa de camponeses, conversei com bastante gente lá sobre assim, principalmente da intelectualidade, não só com trabalhadores, né? Sobre as opiniões deles sobre o que vinha acontecendo no mundo e tal. E isso que eu trago para vocês, por exemplo, sobre a Líbia, de como o fato da Líbia não ter dado a ênfase sobre na questão militar, foi algo que os coreanos já falavam, né? Inclusive antes do processo de agressão, porque, se eu não estou enganado, na época que a gente estava lá, ainda não tinha tido o assassinato do Gaddafi, a Líbia tinha acabado de ser invadida, o processo não tinha degringolado para uma situação na qual a gente vê hoje em praça pública, né, em Trípoli, pessoas sendo vendidas a céu aberto, né? E quando eu falo em escravidão, não é a escravidão no sentido genérico da coisa, é justamente você pegar uma pessoa